Olá, tudo bem? Meu nome é Diego. Estou aqui para falar hoje um pouquinho com vocês sobre o que significa a messianidade de Jesus. Em outras palavras, o que significa dizer que Jesus é o Messias. Messias é uma palavra que vem do hebraico, que em grego se fala Cristo e que para nós pode ser traduzida como ungido. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus o Messias, ou Jesus o ungido por Deus. No Antigo Testamento, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos e, em alguns casos, os profetas eram ungidos. Essa unção significava uma missão dada por Deus, especificamente para aquela função que eles desempenhavam. O rei era ungido para administrar e cuidar daquele povo que era de Deus, mas que o rei cuidava em nome do próprio Deus, de acordo com a sua vontade. Os sacerdotes eram ungidos para poderem fazer os sacrifícios e cuidar do templo e de todo o serviço religioso, que também era feito em nome de Deus. Os profetas, quando ungidos, recebiam essa unção para poder falar em nome de Deus, para que eles pudessem comunicar a vontade de Deus para o povo. Deus fez uma promessa para esse povo, fez uma promessa para nós, seres humanos, de que iria passar o tempo em que sacerdotes, profetas, reis iriam cuidar do povo por ele, e ele ia trazer aquele rei, profeta e sacerdote definitivo, que cuidaria do povo de uma vez por todas, que ia trazer sua mensagem definitiva, que iria cuidar do povo de uma maneira definitiva e ia trazer o sacrifício definitivo. Esse Messias, esse ungido, ele receberia uma unção ainda mais especial do que aquela unção que recebia-se no Antigo Testamento. Ele ia ser ungido para exercer esse novo papel, de reconciliar os homens com Deus. Então, o povo de Israel esperava esse Messias. Esse Messias era esperado. Eles ansiavam por aquele Messias que iria vir, por aquele ungido de Deus que iria vir e que iria libertá-los. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão da libertação, como o povo via e como, na verdade, a ideia de Deus era uma ideia muito maior do que a que o povo tinha em mente, mas era esperado com ânsia, por todos aqueles que realmente viviam a fé judaica, esperavam esse Messias que viria na plenitude dos tempos. E, na plenitude dos tempos, Jesus vem para cumprir essa missão. Jesus é o rei definitivo, o profeta definitivo, o sacerdote definitivo. Ele é o enviado de Deus para cumprir essa missão que foi prometida. Isso a Bíblia deixa bem claro. Se nós vemos o relato dos anjos aos pastores, quando os anjos vêm anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, eles falam: nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo Senhor. Então, é o Messias que estava vindo. E esse Messias, na verdade, quem unge o Messias é o próprio Deus Pai. Quem é ungido é o Deus Filho. E essa unção é o próprio Espírito Santo. A gente vê isso claramente no batismo de Jesus feito por São João Batista. Naquele momento, Jesus recebe o Espírito Santo com o Pai falando: este é meu Filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Então, nesse momento, a gente consegue perceber claramente, uma outra passagem que a gente consegue perceber claramente, que Jesus é o Messias escolhido por Deus, é o próprio Deus, mas é o Messias prometido por Deus para estar ali cuidando do seu povo. Também São Pedro fala na sua profissão de fé, na famosa profissão de fé de Pedro, Jesus está lá com os apóstolos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? E São Pedro, os apóstolos falam, uns falam que é Elias, outros falam que voltou, outros dizem que é um profeta, várias versões, e ele chega e pergunta para os apóstolos bem incisivamente: e vocês, quem dizeis que eu sou? Então, São Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido, aquele ungido, o Messias.
Então, isso estava bem claro ali para São Pedro. E em cima dessa profissão, né, que ele é nomeado por Jesus nesse momento o primeiro líder da igreja, o primeiro papa. Mas, então, isso é bem claro para a gente. E mesmo que não estivesse nesses pontos, a gente consegue perceber claramente que Jesus é aquele que veio para instituir, né, o sacrifício da nova aliança, né, a Eucaristia. Então ele é o novo sacerdote, o novo sumo sacerdote, e toda a Eucaristia é celebrada, né, por ele, com ele e nele. Então isso é bem claro dentro da nossa igreja. Ele é o profeta por excelência, porque Jesus é aquele que nos revela o Pai, né, sem intermediários, né, de uma forma completa. Ele traz toda a revelação que é preciso para a nossa salvação. E ele é o rei por excelência também, porque, né, não só por ele ser Deus, né, mas porque ele vem para trazer o reino de Deus, o novo reino, a nova terra, a nova vida para todos nós, uma vida em comunhão com Deus, né, a vida do reino de Deus. Então ele é, por excelência, o rei, o profeta e o sacerdote, ungido por Deus com essas três funções e que vem para nos salvar. E aí eu falei um pouquinho antes, né, voltando na questão, só que Jesus sofreu um pouco com a incompreensão do povo, porque as pessoas, quando sabiam, né, quando esperavam o Messias, criaram expectativas que não eram as expectativas de Deus. O povo judeu esperava o Messias que viesse libertar o povo dos romanos que estavam ali naquele tempo especificamente, uma libertação política. Esperava o Messias que fosse trazer um tempo que não existisse mais sofrimento. Confundiam um pouco esse Messias que viria para nos reconciliar com Deus, né, até daquela última vinda aqui, quando Jesus virá de novo, e sim, né, todo sofrimento acabará, quando haver essa ressurreição da carne, né, no fim dos tempos. Então, quando Jesus não tomava aquelas atitudes que eles esperavam, quando ele procurava, na verdade, aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam mais afastados da sociedade, aqueles que precisavam, né, ser reconciliados com Deus, os mais pecadores, os mais pobres, né, quando Jesus não vinha para bater de frente com César, com o governador, quando Jesus procurava anunciar esse reino de Deus entre os pequenos, os menores, causava estranheza para aquele povo, né? Tanto que Jesus, o próprio São Pedro, quando faz a profissão de fé, logo depois, Jesus fala para os discípulos, né, que Jesus fala que ele precisaria ir para Jerusalém, né, e sofrer muito por parte dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E São Pedro se choca com aquilo, fala que aquilo não aconteça, né? Então você vê que mesmo os apóstolos, os mais próximos dele, que entendiam que ele era o Messias, aceitavam, acreditavam, tinham certeza que ele era o Messias, mas ainda não entendiam o que significava ser esse Messias, né? E aí depois Jesus explica isso veementemente, né? Fala para São Pedro: afasta de mim, Satanás, você pensa como os homens, não como Deus, mostrando que essa missão do Messias não era como o povo imaginava, né? Mas que Deus tinha um outro projeto, um projeto muito maior, muito melhor do que uma simples libertação naquele momento. Deus queria realmente entrar na história e permanecer na história, como ele permanece até hoje, através da sua igreja, através dos sacramentos, né? Então, e nos libertar de uma vez por todas do pior jugo que nós tínhamos, que era o pecado que nos afastava de Deus, né? E depois Jesus ainda dá uma lição, né, para os apóstolos, que fica até hoje para a gente, que ele fala: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa vai recobrá-la, né? E aí, para encerrar, né, o que significa ser o Messias, a gente não pode deixar de falar que essa função do Messias, essa consagração do Messias, também é passada por cada um de nós, principalmente no sacramento do batismo, né, onde nós também somos chamados a ser, junto com Cristo, sacerdotes, profetas e reis, né? Somos reis na medida em que somos chamados, né? Essa missão
do reinado de Cristo, de levar o reinado de Cristo onde nós estivermos, né? Sermos sacerdotes, né? Cada um oferecendo a sua vida a Deus, oferecendo o sacrifício da sua vida, essa renúncia da sua vida diária, né? E profetas também de anunciar para quem precisa esse reino de Deus. Então, todos nós somos chamados a participar junto com Cristo, né, dessa seu tríplice munus, dessa sua tríplice função, desse seu tríplice vocação, né, que nós temos por participar junto de Cristo. Então, que possamos todos nós cumprir fielmente essa missão, pedindo sempre a Deus para nos guiar, nos orientar, nos ajudar através da unção do Espírito Santo, né, nos dá força, nos dá entendimento para que a gente possa cumprir fielmente a missão que recebemos no nosso batismo. Muito obrigado e até a próxima.